Torcedor vascaíno, Vascão venceu e convenceu, jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo. Time avassalador. Fez 1-0 com o Ryan, 2-0 com o PH e 3-0 com o Verratti. Jogando muita bola, trocando passes, envolvendo a equipe do Melgar. Há muito tempo que eu não via o time do Vasco assim, jogando essa bola. E a gente tem que pontuar que o trabalho do Fernando Diniz está aos poucos, né, dando liga, sempre falando aqui também com muita responsabilidade, né, com os pés no chão. Mas o trabalho do Fernando Diniz, desde a primeira vez que o Fernando Diniz dirigiu o time do Vasco, a gente vê o dedo do Diniz nesse time e não tem como a gente não notar que o Vasco melhorou muito com o Fernando Diniz e o time vem performando muito bem. Agora o que continua preocupando é o segundo tempo dos jogos. O Vasco não existe. Quando chega o segundo tempo, o time desaparece, o time morre, principalmente a parte física, né? Mas vamos fazer aqui nosso pós-jogo, vamos aqui falar, né, dos jogadores, vamos falar de todos os jogadores aqui individualmente, jogadores que foram muito bem nessa partida, e alguns jogadores aí também que foram mal, né? Performaram abaixo do esperado. E também vamos falar aqui, né, sobre outra coisa que saiu aí, uma notícia muito importante, que foi a retirada do transfer ban, né? Isso é muito importante, a gente vai falar no final do vídeo. O Vasco conseguiu anular, né, o pedido de transfer ban, que no caso o time do Nantes da França tinha acionado o Vasco, né, perante a FIFA. A FIFA notificou o Vasco, mas aí por questões que o Vasco está em recuperação judicial, a FIFA teve que retirar a questão aí, né, do transfer ban, e o Vasco está apto a contratar. É uma notícia muito boa, é uma notícia aí muito importante. A gente vai falar mais um pouquinho dela aí no final do vídeo, para a gente não perder o foco aqui, que é fazer o pós-jogo do Vascão. E galera, vamos começar o vídeo, né, falando aqui do jogo. Vasco 3-0 Melgar do Peru. Vasco classificado para os playoffs da Sul-Americana, é isso mesmo. E antes de começar o vídeo, peço aquele like, também peço sua colaboração, né? Se você não é inscrito, se inscreve, chega dando aquela moral, aquele like, e deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa partida do Gigante da Colina. E também venho me apresentar, meu nome é Elias, daqui do canal do Elias Vascaíno. Satisfação imensa ter você aqui no nosso canal. E vamos começar falando, né, sobre o jogo, né? Primeiro gol do Vasco, uma jogada trabalhada. E por incrível que pareça, né, o Jair jogou muito bem. O Jair performou muito bem no lugar do Hugo Moura, né? O Hugo Moura tinha sido suspenso no jogo contra a equipe do Lanús, né? Foi expulso. O Jair entrou no lugar do Hugo Moura e jogou muita bola. Foi o maestro desse meio de campo, junto com o Tietê e o Felipe Coutinho, né? A primeira jogada do gol do Vasco, do primeiro gol, né, saiu praticamente aí numa jogada individual do Jair no meio de campo. O Jair conseguiu sobressair da marcação de dois jogadores da equipe do Melgar e deu um passe pro Ryan na linha de fundo. O Ryan tabelou com o Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho deu uma bela devolução pro Ryan, né? Um passe na medida. O Ryan deu um chute bem colocado, né? Um chute que tirou do goleiro do Melgar, né? Um belo chute do Ryan, que por sinal também está performando muito bem, está jogando muita bola o Ryan. Ele vem crescendo muito com o Fernando Diniz. Fernando Diniz aí tá moldando, né, o Ryan, tá fazendo com que o Ryan evolua, né, tecnicamente e também mentalmente, né. Apesar dele ter vacilado no jogo contra o Fluminense, ter zoado os caras, né,
mas o Ryan está no caminho certo, está evoluindo muito, está jogando muita bola. Já dá para ver, né, que o Ryan está tendo uma finalização melhor. O Ryan está parando, olhando o jogo, né, de cabeça erguida, vendo o melhor passe, a melhor jogada, não está tomando nenhuma atitude precipitada, igual ele fazia, né, há uns tempos atrás, antes do técnico Fernando Diniz chegar para dirigir a equipe do Vasco. E depois desse golaço que o Ryan fez, né, chute colocado na bochecha da rede, o Vasco teve outras oportunidades. Teve uma jogada que o PH cruzou, o Verratti pediu pênalti, na minha opinião. Foi pênalti sim, o zagueiro do Melga agarrou o Verratti dentro da área. Se eu fosse o juiz dessa partida ou o VAR, eu daria pênalti sim. Mas o juiz não quis marcar, né? Lembrando que os árbitros aí da Conmebol têm uma postura diferente, né, dos árbitros aqui, que apita o Campeonato Brasileiro, né? Os caras são muito rígidos e por algum motivo eles não deram o pênalti. Na minha opinião, erraram, mas isso faz parte também, né? É questão de interpretação na minha visão. Foi pênalti sim em cima do Verratti. E, cara, aos 32 minutos, uma jogada individual do PH, o PH cortou, tirou do zagueiro do Melga, tocou pro Jair inspirado, deu um belo passe pro Felipe Coutinho, que estava na linha de fundo, né, ao lado do Piton. O Felipe Coutinho só fez rolar pro Lucas Piton. O Lucas Piton tocou pro Verratti, que estava dentro da área, o goleiro espalmou, sobrou justamente no pé do PH. O PH não desperdiçou, fez o segundo gol do Vasco aos 32 minutos do primeiro tempo. Aos 42 minutos, o Tietê deu uma linda assistência, um passe na medida pro Verratti, que só fez tirar do goleiro e fez o 3-0 aí pro Vasco contra a equipe do Melga em São Januário. Àquela altura do jogo, o jogo já estava aí definido, vitória do Vascão, e a gente praticamente aí classificado para os playoffs, né, da Sula. Mas veio o segundo tempo, né, e começa a vir aquela agonia, mesmo o Vasco com 3-0 contra a equipe do Melga. Eu não tinha certeza absoluta se o placar iria terminar daquele jeito, né? Eu estava muito confiante que a vitória já era nossa, mas sempre vem aquela dúvida, né? Será que o Vasco vai tomar algum gol? Será que os caras vão dificultar para fazer com que o jogo fique difícil? Só quem é vascaíno sabe, né, que às vezes o time aí pede para tomar gol, pede para vacilar, e isso até aconteceu, cara. É porque eu não pontuei aqui, né, no primeiro tempo. Todo mundo tá achando que foi fácil, apesar que o time do Melga não tem o nível técnico, né, de nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. De repente o Melga pode se equiparar a um Sport Recife. É minha humilde opinião, não leve a mal, não estou diminuindo o Sport e nem os outros times da Série A. Mas independente que o nível técnico do Melga é inferior, o Melga deu uma paulada, deu um chute, que o Léo Jardim fez um milagre no primeiro tempo. Eu tinha até esquecido, né? Foi a única coisa que fez também, né? O time do Melga no primeiro tempo foi um chutaço aí do jogador do Melga, né? Acertou de fora da área. O chute ia na gaveta, mas o Léo Jardim conseguiu fazer uma bela defesa. E indo pro segundo tempo, né? Como eu falei, o time morre fisicamente, o time desaparece. O Vasco não existe, cara, no segundo tempo. O time não fez nada. Para não dizer que o Vasco não teve nenhuma finalização, né, no caso, foi ter aí, já depois das substituições, no caso, Matheus Carvalho entrou no lugar do Tietê, Adson no lugar do Ryan, e também Pumita no lugar do PH, e o Alex Teixeira entrou no lugar do Nuno.
E no finalzinho com o Adson, já aos 30 do segundo tempo, o Vasco conseguiu um chute com o Adson, né? O Adson fez uma jogada de infiltração e chutou em cima do goleiro. Essa foi a única chance que o Vasco teve real de fazer gol na equipe do Melga. E também sofreu um chutaço também, né, do meio de campo. Um chute praticamente igual a que o jogador do Melga deu no primeiro tempo. Foi uma jogada parecida, né? Um chute parecido, no caso, né? Uma jogada parecida. Um chutaço de fora da área. E o Léo Jardim fez outra bela defesa. A única coisa que o time do Melga fez e a única coisa que o Vasco fez foi a finalização do Adson. Teve até uma tabelinha do Verratti, se eu não me engano, com um jogador. Tietê não, cara, acho que foi o Matheus Carvalho, que deu um chute horrível. A tabela até funcionou, mas a finalização, se eu não me engano, do Matheus Carvalho foi horrível. E foi a única coisa que teve, cara, um chute horrível do Matheus Carvalho, uma finalização sem precisão do Adson, né? Chutou muito mal em cima do goleiro do Melga. Se ele deslocasse um pouquinho o chute para qualquer canto, para o esquerdo ou para o direito, ele faria o gol na equipe do Melga. O Adson até entrou bem, na minha opinião, jogou muito bem. O Garré também jogou bem. Matheus Carvalho e Alex Teixeira não presta, não serve. Não sei nem porquê o Diniz deu oportunidades aí para esses dois jogadores, mas enfim, o Diniz tem que começar a olhar para a base, né? Porque já deu muitas chances aí pro Alex Teixeira. Tem o menino Zucarello, né? Que fica sempre no banco. Tem que começar a procurar alternativas aí na base, porque o Alex Teixeira e o Matheus Carvalho também não servem de nada. Matheus Carvalho é o pior volante que o Vasco tem. Um dia ele já pode ter sido muito importante, né? Ano passado ele jogou muito com Paiva, né? Mas esse ano o Matheus Carvalho está sendo o pior volante, na minha humilde opinião. E, cara, uma ótima vitória aí, né? O Vasco classificado. Estamos agora nos playoffs da Sula e temos agora que aguardar entre o segundo, no caso, melhor terceiro lugar, né? Da Libertadores, para a gente saber quem vai ser o nosso possível adversário, né, no playoff da Sula. E vamos ficar aí aguardando, né, ansiosamente. E tem possibilidades aí, né, de vir Universidade do Chile, que foi eliminado, Central Córdoba, do grupo aí do Flamengo, né? Tem outros times aí brasileiros também que podem ser eliminados e ser adversário do Vasco nesse playoff. Então é muito cedo ainda pra gente estar aqui falando, né? É só aguardar para ver quem vai ser o adversário do Vascão aí nos playoffs da Sula. E galera, para finalizar o vídeo, o Vasco deu a informação, né, ontem, né, segundo o GE, no caso, que é a fonte da informação, que o Transferban, que o Nantes da França tinha notificado o Vasco, né, na FIFA. A FIFA tinha, né, proibido o Vasco de contratar, né, deu o Transferban no Vasco. Esse Transferban caiu aí, né, a diretoria do Pedrinho levou a papelada, né, para mostrar que está em recuperação judicial. E essa papelada chegou na FIFA e a FIFA cancelou aí o Transferban, né? Então não existe mais Transferban e o Vasco está apto a contratar. É uma informação muito importante. Saiu mais ou menos ali no horário que o Vasco entrava em campo, né, para enfrentar o Melga. Então, muitos torcedores aí não sabem e muitos também sabiam, né? E é isso, uma ótima informação que o Vasco não tem nenhuma restrição aí, pode contratar jogadores nessa janela que vai abrir em julho. E ficou perfeito, cara, com essa informação aí e com o time jogando muita bola, principalmente no primeiro tempo, performando muito bem. A gente fica esperançoso que agora o Vasco, classificado, né, para os playoffs, vai vir a janela aí, né,
com possibilidade de contratar jogadores que possam vir ajudar, né? Aí a gente também tem que ter o pé no chão, porque nenhum diretor executivo o Vasco ainda tem. Mas no caso, se contratar aí umas 3, 4 peças aí de qualidade, a gente pode sim sonhar, né, em disputar esse título aí da Sul-Americana, que na minha opinião é o título mais viável aí pro Vasco. Porque a Copa do Brasil a gente sabe que é pedreira. E é isso, torcedor. Muito feliz pela vitória. E vamos que vamos agora pensar no Red Bull Bragantino, que é o nosso próximo adversário. E aqui fazendo uma pequena análise aqui, né, do que o Vasco jogou nesse primeiro tempo contra a equipe do Melgar e a equipe do Red Bull Bragantino, que está jogando muita bola, né, está no G4 do Brasileirão. O que eu tenho a falar para vocês, que se o Vasco jogar bola, né, assim como jogou nesse jogo contra o Melgar, se o Vasco performar, principalmente como performou no primeiro tempo, vai ser um jogo aí muito bom de ser assistido, né? Porque o Bragantino também não vai ficar só se defendendo. O Bragantino vai querer vir para cima do Vasco, o Vasco vai ter o campo aí, né, para jogar, para contra-atacar e também para estar fazendo o jogo, né, que o Diniz gosta, o jogo do estilo posse de bola, tocando bola, tentando envolver aí o Bragantino. E o Vasco não vai passar muito sufoco, né? Se jogar bola contra a equipe do Bragantino, não pode oscilar, né? Assim como oscilou no caso da equipe da vitória contra a equipe do Fortaleza e depois a derrota aí para o Fluminense, né? O Vasco está com essas manias, faz um jogo bom e o outro jogo, o próximo, sempre acaba oscilando. E agora é aguardar, né? Veremos aí, né? O Vasco tem alguns desfalques aí também para essa partida contra o Bragantino. O Hugo Moura não joga contra o Bragantino. E veremos aí, né, se não vai ter nenhum outro desfalque, né, para essa partida. E a gente vai trazer todas as informações aqui no canal. E eu venho aqui agradecer por ter assistido esse vídeo. Obrigado aí. Principalmente para você que assistiu até o final. Para todos que assistiram também. E se inscreve se você não é inscrito, deixa aquele likezão, tamo junto, saudação vascaína.